A passagem de hoje é Marcos 2, versículos 18 a 22. Vamos ler juntos. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: Podem, porventura, os filhos das bodas jejuar, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Amém. A passagem de hoje parece comparar os discípulos de Jesus com os de João e dos fariseus, mas, na verdade, o texto fala sobre o abismo entre a nova era iniciada por Jesus e o judaísmo. Esse abismo nos lança uma pergunta hoje, através do tema do jejum. Como vemos na passagem, fala-se dos discípulos de João Batista e dos fariseus, que seriam, respectivamente, aqueles que recebiam os ensinamentos de João Batista e os que recebiam os ensinamentos dos fariseus. E esses fariseus eram aqueles que, no contexto da época, sustentavam a lei e o judaísmo. Temos os discípulos que recebiam seus ensinamentos e, por outro lado, os discípulos de João Batista. Como isso ocorreu antes do início do ministério público de Jesus, João Batista também era um homem de Deus fundamentado nas bases do judaísmo. Ser verdadeiramente um homem de Deus, guardar bem a palavra e firmar-se na fé antes da vinda de Jesus, significava guardar bem o que o judaísmo ensinava e cumprir a vontade de Deus dentro dele. Portanto, os discípulos de João e os dos fariseus eram pessoas que viviam dentro do judaísmo. Mas que tipo de jejum era esse, mencionado na lei e no judaísmo? Se olharmos com atenção, era um jejum observado segundo a tradição e as festas. Como bem sabemos, em Levítico 16 e 23 e em Números 29, aparece o tema do Dia da Expiação. E dentro da passagem sobre o Dia da Expiação, encontramos a expressão para afligir a alma, o que nos permite entender que, na tradição de Israel, eles jejuavam no dia da expiação. Além disso, através das palavras do Evangelho de Lucas, vemos que eles não jejuavam apenas nas festas, mas também 2 vezes por semana. Em Lucas 18:12, vemos o conteúdo da oração de um fariseu. Ao orar, o fariseu diz: Ó Deus, não sou como aquele publicano pecador, e afirma que jejua 2 vezes na semana. Naquela época, os fariseus, as pessoas consideradas de grande fé, jejuavam 2 vezes a cada 7 dias, e também jejuavam de acordo com o dia da expiação. O jejum em si era uma prática observada dentro de regras e costumes estabelecidos. Era natural que alguém considerado de grande fé jejuasse. Por isso as pessoas ao redor perguntam, falando sobre os discípulos de João e dos fariseus. Aqueles que, dentro do judaísmo, eram considerados de grande fé, estavam jejuando no tempo certo. E a pergunta era: por que os discípulos que estão com Jesus, que se diz o Filho de Deus, não jejuam, ao contrário daqueles que são considerados de grande fé? No entanto, Jesus aborda o jejum de uma maneira diferente. Em Mateus 6, ao falar sobre o jejum, Jesus diz para jejuar em secreto. Não jejue para ser visto, mas unja a cabeça e jejue em secreto, sem que as pessoas saibam, criticando os atos religiosos hipócritas do judaísmo. Ele diz que o jejum praticado apenas por ser um costume ou uma festa não está correto e ensina sobre o verdadeiro significado do jejum, um ato de piedade para se humilhar e se concentrar em Deus. Mas na passagem de hoje, Jesus não fala do jejum como um ato separado do tempo, endurecido em hábito ou exibição. Ele fala do significado original do jejum, não como algo feito apenas no tempo certo,
mas como um tempo presente em que se deve desfrutar da alegria da presença, em vez de se definir pelo ato de luto. É a história de que no tempo da presença de Jesus Cristo, que salva, no tempo com Jesus que veio como o noivo, não se deve jejuar, mas se alegrar. Imagine ir a uma festa de casamento. Seria correto chegar lá, onde se deve estar alegre e celebrar, e dizer: estou jejuando, então não posso comer a comida da festa? Essa fala de Jesus pode nos fazer pensar: será que ele disse isso por ser alguém especial? Mas em Neemias 8, encontramos uma situação semelhante. Em Neemias 8, no tempo de Neemias, o escriba Esdras e os que ensinavam a lei a transmitiam ao povo. Quando a lei é proclamada, há uma cena em que o povo, ao ouvir a palavra de Deus, chora e se lamenta amargamente. Então Neemias, junto com Esdras, diz: não chorem. Agora não é tempo de chorar. Não é tempo de se entristecer, mas de nos alegrarmos no dia santo do Senhor, de comermos e partilharmos juntos. Assim, quem tinha comida comia junto, e quem não tinha preparado nada recebia comida de quem tinha, para que todos se alegrassem juntos. O texto diz: este dia não é para chorar, mas para partilhar a alegria da presença do Senhor, a alegria da salvação. Da mesma forma, quando Deus está conosco, no tempo da sua presença, não quer dizer que seja uma era sem necessidade de arrependimento. Mas no momento em que Deus concede a sua salvação, a alegria deve prevalecer sobre o lamento. O lamento deve ser realinhado para a alegria. Portanto, naquele momento em que Deus está presente, Jesus usa a metáfora do noivo para falar do tempo de se alegrar, do tempo de louvar a Deus por sua presença. Ele diz que o jejum não deve ser feito apenas porque chegou o tempo, de acordo com uma festa ou costume. Não se trata de um jejum baseado no tempo, mas ele deixa claro quando esse ato deve ocorrer. E então, Jesus fala sobre o jejum após a sua vinda, dizendo: chegará o tempo em que o noivo será tirado, e então os discípulos jejuarão. No entanto, mesmo no Antigo Testamento, vemos que o jejum não era praticado apenas em tempos e festas designados, mas também havia jejuns que expressavam um coração fervoroso diante de Deus. Na conhecida passagem de Ester, quando Ester proclamou: jejuem a Mardoqueu e ao povo, foi no momento em que ela, em sua posição dada por Deus, ia fazer um pedido ao rei. E em situações difíceis e desafiadoras, quando os reis de Jerusalém queriam se apegar fervorosamente a Deus, eles frequentemente proclamavam um jejum. Ou seja, o jejum acontecia quando se desejava expressar um coração totalmente fervoroso a Deus. E depois de Jesus, em Atos dos Apóstolos, vemos que antes de enviar Paulo e os missionários para a obra missionária, a igreja jejuou para prepará-los e enviá-los. E antes de estabelecer presbíteros, a igreja jejuou e depois realizou essa tarefa. Nessas situações, a Bíblia mostra o jejum não como um ato importante em si, mas como uma expressão de fé, fervor e expectativa em Deus. O jejum que Jesus menciona na passagem de hoje talvez se refira a situações como essas. Não é um jejum feito simplesmente porque chegou o tempo ou a estação, mas um jejum feito com um coração fervoroso e expectante diante de Deus. E o jejum em si não é apenas uma expressão de tristeza e arrependimento, mas um jejum que contém a expectativa da presença de Deus e do cumprimento de sua vontade. Jesus nos fala sobre isso na passagem de hoje, chamando-a de uma nova era. Então, Jesus fala sobre o pedaço de pano novo e a roupa velha, o vinho novo e os odres velhos, dizendo que os dois não podem andar juntos. Ele está falando que a sua nova era e o judaísmo não podem coexistir, destacando a clara diferença entre eles. Mesmo quando o noivo foi tirado, para os discípulos da fé, não foi o fim nem o desespero. Jesus veio a esta terra, esteve com seus discípulos,
e houve o evento de sua morte na cruz. Mas essa morte não foi o fim. Pelo contrário, ele mostrou aos discípulos que venceu a morte e alcançou a vitória completa. Ao ir para o reino de Deus, ele permitiu que os discípulos vivessem uma vida de expectativa. E depois de sua ascensão ao reino de Deus, não foi o fim. Ele enviou o Espírito Santo a esta terra, mostrando o poder do Espírito que habita em nós, nos que creem. Por isso, embora Jesus diga, o noivo foi tirado, é precisamente nesse tempo em que o noivo não está fisicamente presente, que os discípulos descobrem que, através do Espírito Santo, ele está com todos os que creem, concedendo dias de alegria e paz na caminhada com Deus. Portanto, nosso jejum é um jejum que busca a vontade de Deus. Um jejum que deve ser realizado em meio à expectativa e à alegria pela vontade de Deus. O jejum não é um ato para negar a alegria, nem apenas uma forma de arrependimento no tempo do dia da expiação. Não é um jejum feito apenas porque chegou a hora. O jejum do crente deve conter esses dois sentimentos juntos. Um é a alegria, e o outro é um coração expectante. Por isso, deve haver um anseio que busca fervorosamente, com alto domínio. Por outro lado, há a alegria que vem da certeza de que o Senhor, nosso noivo, já está conosco. Mesmo que a luz da lógica do mundo seja uma vida em que não se pode alegrar, nem ter expectativas, a nossa vida como cristãos deve ser uma vida de alegria e expectativa, porque caminhamos com Deus, que trabalha por nós e realiza todas as coisas. E é nesse contexto que o jejum deve ocorrer. Será que essa vida de alegria e expectativa pode se misturar com o mundo? Hoje, como na expressão da nova era e do judaísmo, Jesus fala do pedaço de pano novo e da roupa velha, do vinho novo e do odre velho. Isso não se refere simplesmente ao novo e ao velho, fala de duas coisas que não podem andar juntas. Sabemos bem que a atitude de vida do cristão e a atitude de vida das pessoas deste mundo não podem andar juntas. Será que a vida dessas pessoas de fé, que dizem que devemos viver segundo a vontade de Deus, pode se misturar com um tempo em que as pessoas falam em inferno na terra ou que precisam escapar deste país, e em que os dramas mostram gerentes de grandes empresas falando sobre a necessidade de encontrar a si mesmo? Provavelmente, como Jesus diz nos versículos 21 e 22, surgirão estilos de vida que claramente não podem se misturar. Enquanto as pessoas do mundo vivem com a mentalidade de que não se pode continuar vivendo assim, nós, o povo da fé, às vezes vivemos com alegria. Às vezes, vivemos com expectativa. Quando o mundo diz, onde estou eu, para que as pessoas se encontrem, nós, o povo da fé, vivemos buscando o Deus que está dentro de nós. Às vezes, aos olhos do mundo, pode parecer uma vida cansativa, uma vida exaustiva. Mas para nós, que estamos aqui neste culto de madrugada, participando dessa vida aparentemente exaustiva, há alegria, há expectativa. Não é uma vida cansativa e dolorosa, mas, pelo contrário, por estarmos despertos nesta madrugada, é uma vida alegre, uma vida de gratidão, uma vida de certeza de que Deus está comigo. O mundo, ao ver essa atitude, pode nos entender? Será que o mundo pode entender essa atitude quando aqueles que trabalharam duro na igreja no domingo, quando todos descansam, em vez de sucumbirem à doença da segunda-feira, despertam na madrugada para se comprometerem a viver segundo a palavra de Deus? O estilo de vida de hoje, assim como não é correto costurar um remendo de pano novo em roupa velha, como Jesus disse, ou colocar vinho novo em odres de couro velhos, é uma vida nossa que jamais poderá se misturar com a vida que o mundo prega. No entanto, dentro desta vida, há a alegria de Deus e a expectativa pela sua vontade. As pessoas do mundo perguntam, onde está a paz nisso? Mas nós desfrutamos da paz em meio a esta vida cansativa. Podemos dizer, estou em paz porque Deus está comigo.
Minha vida está em paz porque Ele me responde na Sua palavra e no culto. Meu coração está em paz, e com meu coração em paz, meu corpo também está em paz. Essa é a nossa vida. Abençoo a todos os benditos que estão neste lugar, vivendo essa vida que é distinta do mundo e incompreensível para ele, para que possam proclamar: minha vida é uma vida abençoada no mundo. Minha vida é uma vida de alegria. Minha vida agora é uma vida de paz. O mundo não conhece esta alegria. O mundo não consegue entender esta paz. Mas que esta alegria que só nós conhecemos, esta paz que só nós conhecemos, em meio à perplexidade do mundo, possa se tornar um estilo de vida que revela plenamente a Jesus Cristo, e que seja um estilo de vida que revela a glória de Deus. Eu os abençoo. Como Jesus disse hoje, que todos nós não sigamos a forma e a aparência, mas sim a presença que Deus nos deu em nosso coração, o anseio, jejuando com alegria e expectativa, e guardando o tempo de Deus. Eu os abençoo.